Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Em situações onde as amostras orgânicas colhidas na cena do crime não possibilitem a extração de DNA nuclear de boa qualidade, que viabilizem a determinação do perfil genético, pode-se usar o DNA mitocondrial. Como o próprio nome indica, esse DNA encontra-se nas mitocôndrias, que são orgânulos intracelulares citoplasmáticos responsáveis pelo processo de respiração celular. Tal qual o núcleo celular, as mitocôndrias carregam DNA, material genético do indivíduo. A diferença essencial consiste no fato de que, enquanto o DNA nuclear de um indivíduo origina-se dos DNA materno e paterno, o DNA mitocondrial tem origem exclusivamente materna. Então, todos nós possuímos DNA mitocondrial herdado de nossas mães, e dessa forma, somente as mulheres o transmitem a seus filhos. Nesse caso, do ponto de vista forense, existe uma restrição importante relativa à utilização do DNA mitocondrial, que é a impossibilidade de comparar amostras de um indivíduo qualquer com seus ascendentes do sexo masculino, ou, por outro lado, de um indivíduo do sexo masculino com seus descendentes. Ora, no primeiro caso, os ascendentes do sexo masculino não transmitiram seu DNA ao indivíduo, o que inviabiliza a comparação. Enquanto que no segundo caso, é o próprio indivíduo do sexo masculino que não o transmite a seus descendentes, o que, da mesma forma, também inviabiliza a comparação. Consideradas essas restrições, o DNA mitocondrial pode ser usado normalmente para fins de identificação forense. Entre os usos não forenses do DNA mitocondrial, existe um bastante interessante, que é a determinação do ancestral feminino comum. Isso mesmo, todos nós temos no mínimo um ancestral em comum. De fato, somos todos irmãos. Bem, e como se faz isso? Não é tão complexo de se entender. Primeiro, a velocidade e a forma como ocorrem as mutações do DNA mitocondrial são conhecidas. Nesse sentido, pode-se estabelecer um algoritmo que calcule os DNA dos ascendentes do sexo feminino, geração a geração. Quando houver match, ou seja, quando houver correspondência entre os DNA dos ascendentes de dois indivíduos, significa que nessa geração eles possuíam um ancestral do sexo feminino em comum. E esses foram os 2 Minutos de Perícia de hoje.